Nós vamos estudar o Salmo 49. Salmo 49. Vamos ver as verdades bíblicas que os incrédulos não querem acreditar. Por mais que você fale para eles, eles não acreditam. Nem todos são no mesmo grau de incredulidade, nem todos são tão duros, mas enquanto eles não se convertem ao Senhor, no fundo eles não acreditam nessas verdades que nós acreditamos. Salmo 49. Os incrédulos não acreditam que as riquezas são insuficientes. Ou seja, as riquezas não podem salvá-los. Eles não sabem disso, eles não querem acreditar nisso. Eles acham que o dinheiro pode resolver tudo. Eles não querem acreditar também que tudo vai um dia acabar aqui na terra. Eles sabem que eles vão morrer, mas eles não querem acreditar de verdade. Eles estão sempre jogando esse assunto lá para frente. Eles vivem como se não fosse nunca acabar. Eles sabem que vão morrer, mas eles se recusam a pensar seriamente no assunto. E, em terceiro lugar, eles não acreditam que a maneira deles viverem é quase igual de um animal. Não quero ofender os nossos amigos, não é? E também não quero ser igual o Martinho Lutero. Martinho Lutero, o grande reformador, tinha muitas coisas boas, mas muitas coisas que não dava para aceitar. Uma delas ele não acreditava que o homem tinha a imagem de Deus dentro dele. Ele acreditava que Adão tinha a imagem de Deus. Quando Adão pecou, então ninguém mais teve a imagem de Deus. Só quando se converte, aí ganhava a imagem de Deus. O que nos diferencia de um animal é a imagem de Deus. O incrédulo tem a imagem de Deus dentro dele. Mas o Lutero achava que não. E o Lutero chegou a afirmar que um incrédulo é igual a um animal. E nós não acreditamos nisso. Porém, a palavra de Deus diz que o incrédulo, ele não é igual a um animal, tá? Mas ele vive igual a um animal. Deus o considera como alguém que tem a imagem de Deus dentro dele. Mas ele não. Ele vive como se tudo fosse acabar. Uma pessoa que vive assim, vive igual a um animal. Só para os seus prazeres, só para as suas necessidades. E ele não pensa na eternidade, porque um animal não pensa na eternidade. Ele pensa qual é a próxima refeição dele. Ele pensa qual é o próximo poste. Ele pensa que ele está no cio. O animal é assim. Deus não vê o homem assim. Deus valoriza o homem mais do que o próprio homem se valoriza. Então, Salmo 49, segura aí que é um salmo pesado, né? As verdades que os incrédulos não querem acreditar. Eles não querem acreditar que as riquezas são insuficientes para a salvação deles. No versículo 1 e 2, nós vamos ver que é uma mensagem dos filhos de Corá para todas as pessoas da terra, para você e para mim. Então alguém pode ler o versículo que a gente está chamando de versículo 0 e versículo 1. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Coré. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra. Deus quer que todo mundo da terra ouça. Todo mundo deve ouvir isso que nós estamos estudando. Então vocês estão tendo um privilégio, dentre todas as pessoas da terra, vocês estão tendo o privilégio de ouvir esse salmo, que é um salmo que Deus queria que todo mundo ouvisse. Versículo 2. Alguém pode ler? Tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Todo mundo deveria ouvir. As
pessoas mais humildes, as pessoas mais ricas, as pessoas sem estudo nenhum, as pessoas com muito estudo, todos deveriam ouvir. A empregada doméstica deveria ouvir, o dono da casa deveria ouvir, o empregado deveria ouvir, o patrão deveria ouvir. Todo mundo deveria ouvir essa mensagem que nós estamos falando agora. É uma mensagem sábia e uma mensagem muito inteligente. Versículo 3. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. O meu coração tem pensamentos judiciosos. A palavra judicioso aqui é a tradução de uma palavra hebraica, tebuna. Tebuna quer dizer inteligente. É uma palavra inteligente. Então o que o salmista está falando é para todo mundo, é uma palavra muito inteligente, muito sábia, porque não vem dele, vem do próprio Deus, e todo mundo deveria ouvir. Versículo 4 é uma mensagem enigmática, é uma mensagem que não é aceita por todas as pessoas. Então a gente já sabe que é importante, mas nem todos querem. Versículo 4. Inclinarei meus ouvidos a uma parábola, recitarei o meu enigma ao som da harpa. Vocês todos devem inclinar o ouvido de vocês para essas palavras. São palavras enigmáticas. O que é algo enigmático? O que é um enigma? Algo que precisa ser decifrado. Algo que precisa ser compreendido. E não existe enigma que você não tem que parar para pensar. Todos eles você tem que parar e pensar. É um convite então que Deus nos faz. Pare e pense nessa mensagem. Versículo 5 é uma mensagem de conforto àqueles que estão sendo perseguidos. Talvez até por falar dessa mensagem. Eles recebem perseguição. Eles são incompreendidos. Versículo 5. Porque temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem. O salmista sabe que ao falar essas palavras tem gente que não vai gostar. E ele poderia ficar com medo disso, mas ele se conforta com as palavras de Deus. Ele diz: por que eu vou temer os dias difíceis da tribulação? Quando os iníquos, as pessoas de pecado, elas estão me perseguindo. Não, eu vou continuar falando o que Deus mandou eu falar. Versículo 6. Dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza. As pessoas que estão zombando dele, as pessoas que estão perseguindo, trazendo perturbação para a vida dele, normalmente são pessoas ricas. As pessoas ricas, meus irmãos, são pessoas muito difíceis. Os pobres também são difíceis. Mas o pobre, na sua pobreza, ele busca algum recurso. E um recurso barato é a igreja. Igreja você pode entrar, depende da igreja, né? Ninguém vai arrancar dinheiro de você. Por isso que algumas pessoas, alguns pobres entram em algumas igrejas e ficam mais pobres ainda. Ou ficam mais desesperados ainda. Porque colocam uma falsa esperança na vida deles. Mas os ricos, de modo especial, são pessoas difíceis. Jesus falou que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Ele vai até um ponto. Ele gosta da amizade, ele gosta do que acontece em relação à fé, à Bíblia. Ele pode até ter uma apreciação, uma simpatia por isso. Mas quando chega no ponto
em que ele deve amar a Deus acima das suas riquezas, ele faz igual o jovem que foi perguntar para Jesus como ter a vida eterna. Aí teve aquele bate-papo todo. Minha pergunta para os irmãos: como que aquele jovem saiu daquele diálogo? Triste. E a Bíblia diz por que ele saiu triste. Porque Jesus falou bravo com ele? Porque Jesus foi mal educado com ele? Que Jesus falou mal da família dele? Jesus falou mal da vida dele? Não. Por que ele saiu triste? A Bíblia diz por quê? Tinha muitos bens. Porque ele tinha muitas propriedades. O que isso tem a ver? É porque quando eu prego eu sou assim tolerante, né? Mas Jesus não. Jesus fala: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Eu não tenho coragem de falar isso. Eu falo: vai lá para a minha igreja, dá o dízimo. Mas o Senhor Jesus falou: não é para dar 10%, é para dar quantos por cento? 100%. Ele saiu triste. Meus irmãos, ele saiu triste porque ele sabia que Jesus tinha crédito, né? Ele sabia que as palavras de Jesus eram sérias, porque senão ele não ia sair triste, ele ia sair bravo. Ele ia sair zombando, mas ele saiu triste, porque aquela mensagem realmente tocou a vida dele. Realmente, se ele tivesse condições, ele deixaria tudo para seguir a Jesus. Mas ele não tinha condições de fazer isso. Por quê? Ele amava demais as riquezas. Então o nosso salmo aqui, Salmo 49, é uma mensagem muito dura para os ricos, porque eles confiam nos bens deles, na sua muita riqueza eles se gloriam. É por isso então que esse salmista vai ser perseguido, porque talvez os ouvintes dele, alguns são ricos, e certamente, né, são os filhos de Corá, ou Coré. Eles trabalham no templo, e no templo tem todo tipo de gente, e tem muitos ricos também. Versículo 7 é uma mensagem absoluta, e aí ele vai mostrar que não há meio termo para a morte. É uma mensagem ou vai ou racha. Conhece essa expressão, né? Ou vai ou racha. É uma mensagem para valer. Ou você aceita isso, ou você está perdido. Versículo 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Isso. Sai um dueto aí, né? O salmista vem falando das riquezas, né? Ele fala: sabia que não dá para salvar ninguém com a sua riqueza? Tem pessoas que precisam de um rim. Não é só comprar um rim? Qual prateleira de qual mercado tem um rim? Mas não seria só pagar para alguém para dar um dos rins, porque dá para viver com um rim só? Não dá, porque nem todos os rins são compatíveis com o seu organismo. Então tem vários exames, tem várias coisas a se fazer para uma pessoa ter o rim de outra pessoa. O dinheiro não resolve todas as coisas. O câncer é uma multiplicação de células, né, Jonas? Uma multiplicação desordenada de células. O organismo entra em colapso. Não dá para pagar, não, para colocar essas células em ordem? Não dá. Não dá. Tem muitas e muitas coisas que
o dinheiro ele não consegue resolver para a pessoa desesperada. Isso deve deixar os ricos muito frustrados. E o salmista, ele fala um pouco mais do que câncer. Ele fala na morte. Não dá para você resolver o assunto da morte com dinheiro. O máximo que você pode fazer é contratar orquestras, um caixão bem bonito, se é que existe, com material bom, e aí você prepara. O ator Marlon Brando, ele fez isso, não foi? Ele preparou um verdadeiro Oscar para o funeral dele, quando ele sabia que ele ia morrer. Mas só chegou até aí, não consegue mais nada. Não dá para redimir a alma de alguém. Não dá para dar um destino para a alma com dinheiro. Só um destino para o funeral da pessoa. Versículo 8. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. É caríssimo quanto, Silvânia? Quanto custa uma alma? Não tem preço. O Senhor falou que uma alma vale mais do que o quê? O mundo inteiro. O mais rico desse mundo não consegue comprar o mundo inteiro. E uma alma custa mais do que o mundo inteiro. Cessará a tentativa para sempre. Não tem como. Dá um desespero, não dá, gente? Não para você, mas para quem coloca toda a sua confiança nas riquezas. Dá um desespero. Versículo 9. Para que continues a viver perpetuamente e não venha a morrer. Ele daria tudo. Quer dizer, ele aceitaria até ficar pobre depois daquilo, mas ele daria tudo para poder viver, mas ele não consegue. Então é isso, meus irmãos, os incrédulos, especialmente os incrédulos ricos, tá bom? Porque é o tema. Eles não acreditam que as riquezas são insuficientes. O que mais que ele não acredita? Ele não acredita que um dia tudo vai acabar. Agora, se você conversar com ele, ele fala, não, eu sei que vou morrer e tudo acaba aqui. Tá, mas ele não vive exatamente como ele acredita, porque ele vai juntando bens. Em Provérbios fala, conheci alguém que não tinha família, não tinha filhos, mas o que ele fazia? Vocês lembram? Ele multiplicava os bens dele. Já viu pessoas assim? Não tem descendência para deixar as coisas, já é uma pessoa talvez idosa e tem condições de fazer dinheiro, e ele está fazendo dinheiro, ele não para de fazer dinheiro. Ele também não quer distribuir o dinheiro dele, ele quer poupar o dinheiro dele. Para que ele faz isso? Nem ele sabe para quê. Mas é como as pessoas vivem, elas não acreditam que um dia elas vão morrer e que tudo vai acabar das riquezas delas. Versículo 10, alguém pode ler? Os sábios não morrerão, como os tolos e os ignorantes, deixam toda a sua riqueza para trás. É isso que vai acontecer com eles. E tem gente que nem gosta de pessoas, né? Porque ele não está distribuindo o dinheiro dele para ajudar muitas pessoas. Não, ele nem gosta das pessoas. Mas ele vai deixar para quem? Para as pessoas que ele não gosta. As casas e as propriedades dele vão deixar de existir para ele. Versículo 11. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seus próprios nomes às suas terras. Várias propriedades com o nome Jonas Bernardes. Então ele não acredita
Aí você vai falar, não, mas eu já conversei com alguns que eles falaram que eles vão morrer e tudo vai acabar aqui. Eles não estão falando a verdade, tá bom? Como que eu sei disso? Porque Deus está revelando para nós aquilo que nós não conhecemos deles, o íntimo deles. O seu pensamento íntimo é que, aí vem, lá no fundo, eles não vão falar para você, mas lá no fundo eles acreditam que aquilo que eles estão ajuntando é para sempre. Versículo 12. Agora, alguém pode dizer, e vocês crentes? Vocês são muito arrogantes, né? Parece mesmo, parece, Joãozinho? Você parece uma pessoa arrogante? Porque nós falamos assim, a nossa casa não acaba, a de vocês acaba. Em João 14, 2, o Senhor Jesus disse que Ele iria e Ele ia preparar morada para nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar para vocês lugar. A minha casa é eterna. Lembra daquele hino, João Toninho? A minha casa, humilde aqui, não é como as outras que um dia eu vi. Então o crente ele tem uma casa eterna, o incrédulo não. Versículo 13 agora, versículo 12, né? A ostentação vai deixar de existir, ou seja, essa arrogância toda que eles têm, principalmente os ricos, tá bom? Ela vai deixar de existir. Ele não vai mais se gloriar, ele não vai conseguir mais se gloriar, porque a vida dele vai acabar aqui, versículo 12. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, antes, como os animais perecem. Deus não está falando que ele é um animal, tá? Mas ele está vivendo como um animal, que morre aqui, tudo acaba aqui. É ele que chamou para briga Deus. Deus não quer essa briga com ele. Deus quer falar para ele, olha, você é feito a minha imagem, você pode me amar, amar a palavra, pode voltar para os meus caminhos. É isso que Deus quer. Mas ele não quer assim. Então ele está vivendo como um animal vive, sem perspectiva de eternidade. Os amigos vão deixar de existir também. Versículo 13. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Eles estão vivendo de uma maneira tola, eles estão recebendo aplausos. Tem muita gente que está aplaudindo esse tipo de vida. Mas essas pessoas que estão aplaudindo, no dia da morte dele, elas vão conseguir segurar a vida dele com aplausos? Não. Então a confiança dele deveria ser em Deus. Versículo 14. A vida e a beleza vão deixar de existir. Esse mundo é bonito, não é, gente? Vocês já conheceram vários lugares bonitos. Vocês moram num lugar bonito. Tem muita coisa que é bonita que a gente não conhece nesse mundo. Mas a vida e a beleza para quem é incrédulo vai acabar aqui. O que você conheceu. O que você não conheceu, você nunca vai mais ver beleza igual esse mundo. É o máximo que você poderia ver, é a beleza desse mundo, porque para onde você vai é tudo feio. Não tem nenhuma beleza para onde você vai. Enquanto muitos crentes não conheceram muitos lugares. Talvez eles gostariam de conhecer mais lugares bonitos ainda. Mas não tem problema, quando passar aqui, a beleza que nós vamos ver na eternidade supera todas as belezas desse mundo. Versículo 14 agora, né? 14. Como ovelhas são pastos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consume. A sepultura é o lugar em que habitam. Que esperança é essa?
Minha esposa e eu viajamos para um lugar onde o cemitério era um lugar de passeio muito bonito. E eu gostava de passear lá. Quase toda manhã eu ia lá passear. E tinha uns lugares, e tinha como é que chama aquilo lá? Mausoléu. Tinha uns mausoléus lindos, bem bonito mesmo. Quer dizer que as nossas casas nem chegariam perto de alguns mausoléus. Mas o que tem dentro de um mausoléu? É uma casa, tá? O que tem lá dentro? Nada. Mármore frio, mármore caro, frio e ossos de gente que morreu. Não há formosura na morte, né? Onde a sua formosura se consome. Então a própria beleza deles e a beleza daquilo que eles experimentaram acaba tudo. É um salmo pesado, não é não, gente? Mas ainda bem que a gente não é rico, né? Mas eu queria falar que os pobres, eles não vão experimentar aqui na terra nada bonito, quer dizer, não vão experimentar tanto conforto, e depois na eternidade tudo vai piorar. Alguém poderia dizer, então pelo menos o rico viveu um pouquinho feliz, né? Não adianta nada. Se o rico na eternidade perdida pudesse escolher, ele ia escolher voltar e não ser rico, mas ter a salvação. Versículo 15, agora é a terceira parte. Eles não acreditam que a maneira que eles estão vivendo é quase de um animal. Repito para os irmãos, não estou falando que eles são animais e nem Deus está dizendo que eles são animais. Eles resolveram viver igual animal. Como que um animal vive? Ele só vive. Só isso. Ele não sabe nada sobre a eternidade. Ele não pensa sobre isso. Versículo 15. Mas Deus livrará a minha alma do poder e da morte, pois Ele me tomará para si. Então conosco é diferente, né? Quando nós morrermos, Ele nos leva para a presença dEle. Ele vai nos remir. Versículo 16, o crente sem posses, né? O crente pobre, ele não precisa ter inveja desses ricos incrédulos. Versículo 16. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa. Não fica preocupado com isso. Eu sei que é uma tendência nossa, mas não fica preocupado com isso. Ah, todo mundo consegue, ou algumas pessoas conseguem e eu não. Não fique preocupado com isso. Tem um salmo que fala especificamente da inveja contra ou da inveja dos ricos. Vocês lembram qual salmo que é? Salmo 73, exatamente. Vou me apressar aqui, senão a gente vai ficar intoxicado. Cada fumaça aí. Versículo 17. Os incrédulos não acreditam que a glória deles vai acabar. Pois quando morrer, nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. A glória deles não vai acompanhar. Pode ser um rei, mas a glória do rei não vai acompanhá-lo. Vai acompanhar até o funeral. No funeral vai ser tudo glorioso, mas depois disso, não. Versículo 18. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo. Mesmo que ele tenha recebido muitos elogios, mesmo que as pessoas o louvaram aqui na terra, vai acabar todo esse elogio. Versículo 19, eles não querem pensar nesses assuntos, na eternidade. Versículo 19. Irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Aí ele não vai ver a luz, vai acabar tudo, né? Ele quer acreditar nisso? Ele quer acreditar que
no final da vida dele, ele diz que tudo vai acabar, mas ele quer acreditar que ele vai para um lugar que não vai ter luz. No funeral, sim. Alguns colocam velas. Aquelas velas é para iluminar o caminho para a eternidade. Por isso que fica zanzando ali, não vai embora logo. Não vai. Versículo 20. Os incrédulos vivem como animais e eles não se preocupam com a morte. Mas o homem com seu luxo não entende, é semelhante ao animal mudo. Tá aí, o que vocês acharam desse salmo? É um bom salmo de evangelismo, não é? Então são verdades bíblicas que os incrédulos não acreditam. Uma coisa talvez que foi revelada para nós nesse texto é que alguns não vão falar isso, mas é assim que eles pensam, tá? É o pensamento íntimo deles. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos porque a Tua palavra é tão clara e pedimos a Deus que alguns ricos que conhecemos, que eles vejam o nosso testemunho, vejam o testemunho de outros e comecem a pensar na eternidade. Nós pedimos a Deus por cada irmão aqui, pedimos também a Deus a respeito dos nossos vizinhos e às vezes o incômodo que causa para os nossos cultos, pedimos a Tua ajuda para isso. Em nome de Jesus, amém.